Nós necessitamos de inúmeras políticas públicas. A gente não tem o mínimo que a gente deveria ter, que a gente paga para ter. Nós não tínhamos nem como vir, por exemplo, até Brasília para reivindicar essas questões da titulação da terra, que está ligado a políticas públicas, claro, e outras políticas. Então, quem começou tudo isso com nós foi a Igreja Católica. Caríssimos irmãos e irmãs, iniciamos o tempo da Quaresma. Quaresma, que é o caminho do encontro com Jesus crucificado, ressuscitado. Nova luz, novo horizonte, sentido iluminador da nossa vida. Nesse tempo precioso de transformação, de mudança, de conversão, somos convidadas a refletir uma realidade nossa. Neste ano temos como tema da campanha da fraternidade, fraternidade e políticas públicas, como lema, libertados pelo direito e pela justiça. Vamos participar, vamos refletir, vamos rezar essa realidade, para que assim nós ajudemos a ter um Brasil mais justo, mais fraterno, baseado no direito e na justiça. É importante lembrarmos que as políticas públicas são a maneira com que o Estado, o governo, efetiva ações em nome do bem público. Aquilo que a comunidade precisa ter e deseja ter, e que um governo terá de fazer com que aconteça para todos e todas. E nesse sentido, um aspecto fundamental das políticas públicas é que elas sejam construídas pelas pessoas também, porque dentro do processo da democracia, o direito não é algo que apenas é fornecido, ele faz parte de um processo de construção, e numa democracia cada vez mais participativa, as políticas públicas elas devem ser construídas pelas pessoas. Então, os passos para a elaboração e implementação de uma política pública, ela perpassa inicialmente pela necessidade. Primeiro é identificado o problema. Qual é a necessidade, qual é o problema naquela conjuntura, naquele grupo social, naquela comunidade, naquele bairro? A partir da identificação do problema público ou problema político, esse problema entra na agenda de governo. Aí é um momento em que a sociedade organizada pode fazer a diferença, porque ela também tem que entrar nessa disputa, ela também tem que entrar nesse debate. Pode ser em fóruns, pode ser em coletivos. As pessoas precisam de se organizar, discutir o problema e levantar as possibilidades de soluções sociais para aquele problema. A partir daí, então, são tomadas as decisões. Essas decisões é que levam à identificação de um plano de ação para a implementação dessas políticas. Outra etapa muito conhecida é a avaliação de políticas públicas. Mas, ao contrário do que pareça, nem sempre a avaliação acontece ao final dessa política pública, da execução das ações dessa política pública. É desejável, inclusive, que a avaliação ocorra durante a sua implementação. A política pública não acontece de forma linear, como a gente costuma separar metodologicamente para poder analisar uma política pública. Ela acontece tudo ao mesmo tempo, Ao mesmo tempo que a política ela é formulada, ela também está sendo avaliada, ela está sendo implementada, ela está sendo reformulada, ela de novo é avaliada. Então, esse processo de fazer política pública é um processo que requer um olhar atento da sociedade durante todo ele, do início ao fim. Com o tema Fraternidade e Políticas Públicas e o lema Serás libertado pelo direito e pela justiça, a campanha da Fraternidade de 2019 convida-nos a refletir sobre a necessidade da implementação de políticas públicas que fortaleçam a cidadania e o bem comum. Participe em sua comunidade. Campanha da Fraternidade de 2019. Fraternidade e Políticas Públicas. Realização CNBB. Queridos irmãos e irmãs, no dia 14 de abril, domingo de Ramos, a Igreja Católica realiza a Coleta Nacional da Solidariedade.
Todas as nossas comunidades são convidadas a dar a sua contribuição do caminho quaresmal realizado, o caminho da conversão, para podermos, nas dioceses e na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Fundo Nacional de Solidariedade, ajudar os irmãos mais necessitados. Essa coleta visa ajudar a construir políticas públicas, implementar políticas públicas, mas também apoiar pequenos projetos que ajudem os nossos irmãos mais necessitados. Faça o seu gesto de caridade. Nós, quanto igreja, queremos e defendemos políticas públicas que asseguram o desenvolvimento da vida. Portanto, todas as políticas públicas sociais que possibilita a igualdade, a emancipação das pessoas e o direito de se ter direito, nós, quanto igreja, defendemos e propomos para o Estado brasileiro. Por isso que é muito bom que o tema da campanha da Fraternidade esse ano traga esse assunto de políticas públicas, primeiro para que todas as pessoas possam ter acesso e conhecimento do que são esses instrumentos, para que as pessoas se apropriem dos espaços públicos, se apropriem da política e façam que ela seja realmente pública, ou seja, seja uma política transparente, universal para todos e não haja aquela politicagem de bastidores que favorece apenas alguns interesses individuais e pessoais. Sabemos que a igreja no Brasil tem uma grande capilaridade, uma grande incidência social, nós temos as diversas pastorais sociais, organismos, movimentos da igreja, enfim. Existem muitas forças e segmentos ligados à igreja no Brasil que atuam dia a dia com as pessoas, com as bases, com a sociedade, que conhecem as dores, as alegrias, as dificuldades, os anseios, as grandes demandas. Quando eu cheguei aqui em Itapeva, no ano de 2016, como bispo novo, logo fui procurado por algumas pessoas que estavam muito preocupadas com a realidade do lixão em nosso município. Foi apresentado um projeto que contemplava o fechamento do lixão, a construção de um aterro sanitário e a organização dos catadores numa cooperativa. E decidi chamar muitas pessoas para que tomassem ciência desse projeto. Convocamos uma reunião na qual foram chamados representantes da Prefeitura, da Câmara Municipal, representantes da Igreja Católica, a Cáritas, Pastoral da Criança, as paróquias. Apresentamos o projeto então a adesão foi total e hoje nós temos já a realidade da cooperativa. Aquela realidade que envolvia tantas famílias, as famílias dos catadores, foi mudada. As políticas públicas trazem para a gente mais oportunidade para a gente trabalhar, porque na nossa realidade, na propriedade, a gente tem muita condição de trabalhar, só porque precisa mais de ter conhecimento e ajuda para poder a gente seguir esses trabalhos da gente. Eu venho de uma família tradicional que os pais criavam os filhos para se casar e apenas ser donas de casa. Mas com as oportunidades eu passei a ter mais autonomia e agora sou uma pequena empreendedora. As políticas públicas, no caso que a gente tem acessado, primeiro foi a PRONAF, né, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, no qual a gente deu condições de estar comprando, né, algumas vacas leiteiras, reformando pastos, construção de curral. A outra política pública foi a moradia, Minha Casa Minha Vida, e na área de comercialização é o PENAI e o PA. Assim, para minha família, as políticas públicas veio no sentido da permanência no campo, com qualidade, com geração de renda, né, com uma vida mais saudável. O papel da igreja ajuda muita gente porque a igreja ela trabalha com a nossa realidade, né? Tem muito ajuda da igreja trazendo pessoas que vêm reforçar o que a gente já está fazendo e trazer mais capacitação para o nosso grupo, para a nossa associação. A igreja em si ela tem uma voz mais forte, né? Então a gente é mais visto através das igrejas. Ela tem uma capacidade muito grande de agregar as pessoas e de motivar
as pessoas, os irmãos e irmãs na fé e também, né, de outras confissões religiosas, homens e mulheres de boa vontade, na construção de um projeto comum, né, que contempla a vida plena. A igreja tem essa capacidade, ela tem essa vocação. Em todos os locais em que nós estamos, nós temos ali a necessidade de não sermos nem cúmplices da ausência de uma política pública que seja pública e, por outro lado, também não sermos omissos em relação a essa mesma política. Nessa hora, claro, se é para todos e todas, é de todos e de todas e é com todos e com todas. E nós, como cristãos, como católicos, desejamos ser a presença misericordiosa de Deus. Uma presença misericordiosa significa cuidarmos daqueles que mais necessitam através das políticas públicas. Mas também queremos ter um gesto muito concreto de misericórdia no momento da coleta da campanha da fraternidade ou a coleta da solidariedade. A nossa contribuição não é uma contribuição meramente monetária, financeira. Não, é uma contribuição nossa de caridade, de fraternidade, de solidariedade. É um gesto misericordioso que pode nascer da meditação, da oração diante de Jesus crucificado e ressuscitado. Vamos participar.